Olá a todos, galerinha. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo da termoquímica, passando por um assunto novo, falando de tipos de cálculo de entalpia. Vamos lá. Bom, primeiro aqui uma partezinha teórica. A termoquímica estuda os processos físicos e as reações químicas que ocorrem em troca de calor. Isso daí já foi falado lá na introdução. Esses processos podem ser endotérmicos, que são aqueles em que o calor é absorvido, por exemplo, aqui um recipiente com gelo, né? Enquanto os processos exotérmicos são aqueles que liberam calor. Por exemplo, a combustão de madeira em uma fogueira, ela libera energia na forma de calor, né? Todo tipo de queima libera energia na forma de calor, portanto, é uma reação exotérmica. Mas então surge uma pergunta: de onde surgiu essa energia que foi liberada? Na verdade, essa energia estava contida nos reagentes, então, no caso, a madeira, né, que nós estávamos falando. E quando ele se transforma nos produtos, ela foi liberada. Então, a energia já existente nas moléculas é proveniente de sua movimentação. No estado gasoso, ela é caótica, ou seja, ela é muito movimentada. Esse conteúdo específico de energia interna de cada substância que toda substância possui, é determinado de entalpia. Então, a entalpia é o quê? É a quantidade de calor de cada substância e é simbolizada por H. No entanto, até o momento não se sabe uma forma de determinar experimentalmente o valor exato de entalpia de cada um dos reagentes ou produtos que nós conhecemos. O que a gente costuma determinar é a variação da entalpia. Toda variação, gente, tem um delta. Variação de tempo, variação de quilômetro, como a gente estuda em física, né? Distância e tal. Então, aqui, variação é delta, para entalpia, delta H. Para tal, a gente vai usar os calorímetros, que nós já falamos, né? São aparelhos que medem a quantidade de calor liberada em uma determinada reação. Então, olha só, numa reação, como nós já falamos na aula anterior, na nossa correção de atividade, tudo antes da setinha são reagentes, tudo depois da seta são produtos. Ou seja, né, acabei de falar o que significa cada um. A fórmula usada para a gente calcular a variação de entalpia vai ser como é uma variação, como é um delta, eu vou estar pegando a entalpia final menos a entalpia inicial. Como, por exemplo, em física, você não pega lá a distância final percorrida menos a distância inicial. Então, aqui também é o final menos inicial. Ou ainda a gente pode pegar a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, né? Porque é a parte final menos a parte inicial, ok? Se o valor desse ΔH, dessa variação, der negativo, significa que a reação, nós já sabemos, quando é negativo, é exotérmica, pois foi liberado calor, então o valor da entalpia dos produtos é menor que a entalpia dos reagentes. Lembra no gráfico que eu mostrei a setinha? Nesse caso, como a setinha está para baixo, o reagente fica em cima, o produto embaixo, é o que está dizendo aqui, tá? Por outro lado, se o valor do ΔH for positivo, então a reação é endotérmica, ocorre com absorção de calor, né? Está ganhando calor, e a entalpia dos produtos será maior do que dos reagentes. Então, setinha para cima, reagente vai ficar embaixo, produto na parte de cima, porque a gente sabe que o produto vem na ponta da setinha, tá? Então, olha, ΔH, só para lembrar, ΔH menor do que zero, negativo, é a reação exotérmica. ΔH maior do que zero, positivo, a reação é endotérmica. Então, olha só, essa partezinha aqui, onde está falando aqui dos valores do ΔH, é bastante importante, tá? De novo, ΔH menor do que zero, negativo, exotérmica. ΔH maior do que zero, positivo, endotérmica, tá? Coloquei os sinais ali só para a gente reforçar a teoria. Bom, então olha só. Aqui a gente tem um exemplo da queima de carvão. A gente está vendo que o carvão queimando, né? As brasas liberando fumaça e liberando também energia na forma de calor. Então, a queima do carvão ela libera 397 quilojoules de energia na forma de calor. Assim, a variação da entalpia nessa reação é dado por ΔH, variação de entalpia, é igual a menos 393 quilojoules. Por que menos, professora? Porque está perdendo, está liberando, ok? Agora, olha só, aqui é a reação, né? Carbono sólido mais oxigênio para acontecer a queima, liberando CO2, o ΔH.
Do outro lado, olha, a reação de decomposição da água, a água aqui, olha, está sendo aquecida, então ela vai se decompor. Essa fumaça aqui, que no caso a água no estado gasoso, né, ela vai se decompor em gases hidrogênio e oxigênio. Tá? Então, para que isso aconteça, precisa absorver calor. Então, a variação da entalpia é positiva, tá? ΔH, olha, positivo, ocorre com absorção de 285,5 kJ, certinho? Então, bora para a próxima. Entalpia padrão, o que é isso? Outro ponto importante é que, visto que o ΔH ele depende de uma série de fatores como temperatura, né, se está fornecendo calor ou não, pressão, estado físico, como eu já falei, lá mostrei para vocês, se é sólido, líquido, gasoso ou aquoso, número de moléculas. Então, criou-se um referencial para que se compare a entalpia da substância, ou seja, quantidade de calor de cada substância, que foi denominada de entalpia padrão. Considera as substâncias simples, lembrando, gente, substâncias simples são aquelas formadas por apenas um átomo. Então, eu tenho aqui como exemplo, olha, o oxigênio, Cl2, uma letra maiúscula só. Aqui a primeira é maiúscula, a segunda é minúscula, ainda é uma substância simples, só para recordar quem não lembra que é substância simples, tá? Então, olha, toda substância simples, no seu estado mais estável, sob pressão de 1 atm e temperatura de 25 graus Celsius, tá? Então, quando todos os reagentes e produtos de uma reação estão no seu estado padrão, a variação de entalpia será denominada variação de entalpia padrão. Existem vários tipos de entalpia, dependendo dos vários tipos de reação e mudança de estado físico, né, que estamos trabalhando. Então, olha só, entalpia de mudança de estado físico, energia necessária para que um mol de uma substância, ou seja, uma molécula de uma substância, nos estados padrão de temperatura e pressão, mude de estado físico. Inclui entalpia de vaporização, né, a água líquida virando vapor, fusão, que é sólido para o líquido, liquefação, que é gasoso para o líquido, e solidificação, que é líquido para o sólido. Entalpia de formação, calor liberado ou absorvido na formação de um mol de uma substância a partir de seus elementos constituintes, que são substâncias simples, no estado padrão, com entalpia igual a zero. Então, gente, olha só, apareceu substância simples, que é de um elemento só, né? A gente vai ter entalpia, ou seja, o valor dela vai ser sempre igual a zero. Tá? Não são elementos diferentes, são iguais, então não há ali uma troca de elétrons onde um tenha mais ou o outro tenha menos. A quantidade é igual, tá certo? Então, a molécula, digamos assim, que ela está estável. Entalpia de combustão. Combustão é queima. Energia liberada na combustão completa de um mol de uma substância no estado padrão. Então, qualquer tipo de queima, papel, carvão, combustível, é uma combustão e é com liberação de energia, certinho? Desculpe. Então, olha só, exemplo 1. Eu vou começar a calcular a entalpia. Observe o diagrama de um processo químico abaixo. Lembrando, antes da setinha reagente, depois da setinha produto. Gente, já está escrito no gráfico. Olha a nossa setinha aqui. A setinha, claro, fui eu que coloquei, né? Então, o gráfico na atividade, na questão, na prova, seja lá o que for que vocês forem responder, vai vir sem a setinha. Então, olha, reagente está embaixo, produto está em cima, a setinha sempre aponta para o produto, tá certo? Então, olha só, o que eu vou fazer aqui? A gente vai estar fazendo o cálculo do ΔH, né, para essa reação. Então, o que nós podemos afirmar? É endotérmico, é exotérmico? Qual é o valor do ΔH? Não sei, nós vamos calcular, tá bem? Então, vamos lá. Para a gente fazer o cálculo, nós vamos estar usando a fórmula, como já foi mostrado lá no slide anterior. Deixa eu achar ele aqui para mostrar para vocês. Bem esse aqui, olha. O ΔH, ele pode ser entalpia final menos a inicial ou entalpia dos produtos menos entalpia dos reagentes, tá? Que dá no mesmo, olha, final menos começo, produto menos reagente, tá? Então, pessoal, eu vou estar fazendo isso lá naquele gráfico, deixa eu voltar nele, só um minutinho, HP, que é o produto, entalpia do produto, menos a entalpia do reagente, tá? Então, vamos só substituir, olha, ΔH vai ser 400 menos da fórmula, agora o reagente é menos 170. Coloque em parêntese, não substitui o 170 aqui direto, porque vai dar erro, tá? Esse menos aqui é da fórmula,
tá? Fiquem atentos, porque vai aparecer muito valor negativo e você vai ter que fazer o jogo de sinal. Então, resolvendo ali, eu tenho 400, menos com menos sai mais, 170, ao somar, 570 positivo. Se é positivo, é endotérmico, letra certa, é a letra B. Positivo, ganha calor, confirmando aqui a setinha, né, virada para cima, então é endotérmico. Próximo. Exemplo 2. Na reação de cloração do metano, qual o valor da variação de entalpia no processo? Então, olha, deixa eu só soltar os valores aqui. Agora a gente vai começar a calcular a entalpia em reações. Ai, que grande, difícil. Não, gente, não é tão difícil. Cada substância dessa vem com valor definido, tá? Então, isso daí já foi descoberto experimentalmente em laboratório e aí na hora do exercício são dados para vocês os valores das entalpias de cada reagente. Então, o que você tem que descobrir aqui? O valor da entalpia, que é o ΔH, tá? Então, olha só, antes da setinha reagente, depois da setinha produto. Observe, quero chamar a atenção de vocês para uma coisa aqui, olha. Cl2, não tem o valor dele aqui nos dados. E aqui está como substância simples, pois ele é formado por um elemento só e ele vale 0. Então, você pegou uma equação dessa daqui para responder, olhe nas suas fórmulas. Viu que tem uma substância simples? Já coloca 0 para ela, tá? Porque você não vai usar toda substância simples, entalpia é 0. Então, vamos para o cálculo. ΔH igual a HP menos HR. Eu vou substituir, muito cuidado nessa hora. Tem aluno que vai empolgado e começa colocando aqui do primeiro, tal, dá tudo errado. Gente, primeiro é o produto, primeiro é a parte final. Então, vou começar do CH4, que vale menos 74,8, certo? Continuando. Eu tenho aqui, agora, continuando, né, a reação, olha, CH4, já pus o valor. O Cl2 vale 0. Eu preciso pôr 3 vezes 0? Claro que não, gente, é 0, não tem necessidade. Então, a parte do produto terminou, tá certo? Então, eu vou colocar o menos da fórmula, tá aqui. Agora, eu vou substituir o reagente. Coloque entre parênteses para não ter erro com o jogo de sinal, tá? Porque senão, se você esquecer do parênteses, você vai fazer o jogo de sinal só com o primeiro aqui, aí vai dar tudo errado a sua equação. Então, veja, CHCl3 vale menos 134,5 mais... Continua. Tem um 3 aqui na frente da fórmula, então esse 3 vai aparecer no seu cálculo, tá? É o número de mols ou de moléculas que falou lá naquele slide anterior. Então, se tem números na frente da fórmula, coloque na hora de substituir. O HCl vale menos 92,3. Então, tá aqui entre parênteses porque é negativo, né, e tal. Faça tudo com detalhe, não fica com preguiça, tá? Tem menos chance de errar quando você faz bem detalhadinho. Então, olha, eu vou descer o menos 74,8, eu vou resolver o que está no parêntese primeiro para depois tirar aqui com o sinal. Então, eu desço menos 134,5, mais com menos, gente, vai ficar menos, e multiplicando 3 por 92, 276,9. Bom, continuo descendo aqui, ó, menos 74,8, o menos da fórmula, 2 negativos, soma e conserva o sinal, vai dar menos 411,4. Agora sim, eu vou descer o menos 74, fazer menos com menos fica mais 411, são sinais diferentes. Agora entra a matemática, diminui e coloca o sinal do maior. Maior 411, ele é positivo, então fica positivo 336,6. Certinho? Então, a entalpia dessa reação é esse valor aqui. E por último, exemplo 3, a gente tem, olha, as estátuas e monumentos de mármore, que é CaCO3, são deformados pela chuva ácida, conforme a reação dada a seguir. Determinar o valor do CaCO3. Então, gente, olha, os dados do problema, como eu disse para vocês, sempre são dados, são informados, né? Olha, a nossa reação é essa todinha aqui. Observa que nessa reação foi dado o valor de ΔH. Ué, mas eu não vou calcular o valor do ΔH? Não, não vai. Determine a entalpia do CaCO3. A gente vai descobrir o valor desse daqui. Então, tem reações que te dá o ΔH para você descobrir a entalpia de alguém que está lá na reação, tá? Então, olha, o HCl foi dado, o CaCl2, o H2O e o CO2. Só o primeiro que não, e é ele que nós vamos descobrir, tá?
Então, antes da setinha reagente, depois da setinha produto, a nossa formulazinha ΔH igual a HP menos HR, vamos substituir a partir do produto, CaCl2 menos 876, H2O, continua aqui, olha, mais da fórmula, né? Menos 286, mais o valor do CO2, que é menos 393, tá? Então, esses maisinhos são os que estão na equação. Mas como o valor é negativo, eu vou pôr entre parênteses, certinho? Menos da nossa fórmula, menos da nossa fórmula. Coloca entre parênteses ou colchete para substituir o reagente, tá? Porque tem sinal de menos, tem que fazer jogo de sinal, ou às vezes não tem sinal de menos, mas tem que fazer jogo de sinal, tá? Se você não colocar, seu menos vai ficar só pro primeiro aqui e vai dar errado. Então, reagente, CaCO3 eu não sei. Olha lá, 2HCl, então 2 vezes o valor do HCl, que é 167. Na segunda linha, eu tirei mais com menos, sai menos, tirei dos parênteses, né? Fiz essa multiplicação aqui, também ficou positivo. Aqui eu já estou somando os 3 primeiros, que são todos negativos, fica menos 1.555. Agora eu posso tirar do colchete. Menos CaCO3 e mais com menos fica menos 334, tá? Esse menos faz jogo de sinal com esse mais aqui. 2 negativos, soma e conserva o sinal. E agora? Agora eu passo CaCO3 para a esquerda, ele vai positivo, né? Quando troca de membro, troca de sinal. E eu vou passar o 2.460 para o outro lado, também troca o sinal. Olha, 2 negativos, então soma e conserva o sinal. CaCO3, 4.349 negativo. E é esse o valor da entalpia do CaCO3. Certinho? Então, galerinha, a gente encerra por aqui. Espero vocês na nossa próxima aula. Tchau!